Atos 26, apenas o versículo 28, amém? E Agripa disse a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Tem tradução que está assim, mas Agripa respondeu, um pouco mais, versículo 28, um pouco mais, quase, e você vai fazer de mim um cristão. Feche seus olhos. Oh Deus, Senhor, nós te damos graças, oh Pai, te louvamos por este lugar, te louvamos por esse horário, te louvamos, Senhor, pela tua presença, que é santa, que é viva, que é eficaz. Que a tua presença, ela fale aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Que nós não estejamos aqui, Senhor, por causa dos nossos próprios interesses, mas para que aquilo que é verdadeiro, santo, puro, possa tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas motivações, dos nossos corações. Oh Senhor, fala aos teus filhos nessa noite. Fala na minha vida, Deus. Que possamos ouvir a tua voz e não a minha. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem momento que nós precisamos parar de falar. Tem momentos que nós precisamos parar de argumentar, de justificar, parar de perguntar. Tem momentos que nós precisamos entender, ouvir a voz de Deus. E o nosso Senhor, Ele fala com cada um aqui. E uma forma de você ouvir a voz de Deus é no silêncio. Tem momento que você precisa se desligar. Desligar da internet, desligar do que os outros pensam, desligar do que o mundo está falando, desligar do que está acontecendo lá fora. Quanto é importante que o Senhor diz para você ir para um lugar secreto, fechar a porta do seu quarto, só você e Deus. E às vezes você está tão necessitado do Senhor, da presença dEle, que você não precisa falar nada. Você não precisa declarar nada, mas simplesmente ouvir a Deus. Deixar que o teu coração responda à vontade de Deus. Meu irmão, eu creio que muitos pregam que aquilo que você faz aqui repercute no mundo espiritual. Mas tem momento que nós precisamos ouvir o que Deus quer que nós façamos aqui. Primeiro. Às vezes no teu silêncio, você vai entender que o Senhor deseja que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. Às vezes no seu silêncio você vai escutar o Senhor também te questionar: por quê? Assim? Por que assado? Por que você age dessa forma? Aqui nesse texto, depois você vai ler Atos 26 todo, com calma. A gente vê aqui a preocupação de Paulo de falar o Evangelho. E ele sentou, ficou de frente
com um homem muito poderoso, Agripa. Um homem que se ele se rende ali a Cristo, pode ter certeza que muitos seriam abalados. Tipo um presidente que se converte verdadeiramente, uma nação vai ser abalada. Se esse presidente que nós temos hoje, se ele se converte a Jesus verdadeiramente, se o coração dele sai do quase, pastor, está longe do quase. Então vamos falar do presidente anterior. Se ele sai do quase, que aquele ali foi quase, e se rende a Jesus verdadeiramente, ia abalar a nação. Vamos pensar no que estava antes dele, que muitos o julgavam também, apontavam algumas coisas com relação a ser alguém que mexia com coisas ocultas e tal. Mas se ele se converte a Jesus, mesmo com menos de 2 anos, com certeza abalariam a nação. Um jogador de futebol que ganha milhões por semana se rende a Jesus. Muitos iriam querer entender aquilo. Um cantor, muitos até diz que se converteram, mas continuam cantando algumas músicas. Um jornalista famoso. Que Paulo estava diante de um homem que tinha um poder que Deus deu a ele. Nenhuma autoridade, ela chega naquele lugar ali se não for permissão de Deus, amém? A palavra de Deus diz isso. Só que esse homem questionou a Paulo, ele freou Paulo. Peraí, você está quase me fazendo de mim um cristão. Esse homem, ele conhecia as profecias, ele foi criado ali no judaísmo, ele ouviu a palavra, ele sabia dos profetas, mas ele chegou na posição do quase. Eu lembro aqui do jovem rico, que está lá em Marcos 25, ele disse para Jesus, Jesus amou ele, Jesus desejou ele como um discípulo. E ele disse para Jesus que ele fez muito, que ele seguia os mandamentos, que ele honrava pai e mãe, que ele cumpria os mandamentos. Ele fazia muitas coisas religiosas. Ele ia ao culto, irmãos, ele dava o dízimo, ele lia a Bíblia. Ele não mentia, acredito que ele não prostituía, eu creio que ele era um jovem que estava cumprindo os propósitos com Deus. E ele encontrou Jesus. E ele teve a chance de ser um dos discípulos. Ele teve a chance de passar pela porta estreita. Porque ele tinha uma preocupação. O que faltava para ele? O que ainda faltava? E Jesus falou para ele, ainda te falta uma coisa. Irmãos, você está quase chegando num lugar. Você passou o dia todo, o mês, fazendo tudo certo, para tirar 10. Não foi para tirar 9. Não foi para tirar 9,9. Você estudou, você trabalhou, você foi para concluir um projeto, um propósito, você idealizou algo. E você está ali chegando para concluir, te falta uma coisa. Quase. Irmãos, eu já vi uma conta deixar de ser paga porque faltava 1 centavo. E não tinha mais como depositar aquele centavo, transferir.
tive que pagar a multa no outro dia. Quase paguei a conta. Como estão entendendo, irmão? Como estão entendendo? Quase casei com aquela moça. Quase casei com aquele rapaz. Quase passei naquele concurso. Estudei tanto, eu fiquei. Faltou um ponto. Quase fui feliz. Na verdade, Agripa, quando ele freou Paulo, ele sabia que um pouquinho mais, ele quase se tornaria cristão. E às vezes eu penso aqui contigo nessa noite, às vezes a gente está no quase para ouvir a vontade de Deus. Às vezes a gente procura fazer as coisas corretamente, procura entender as Escrituras, vem à igreja, marcamos ponto, mas pode ser que ainda não estamos ouvindo a voz dEle, ainda não escutamos a vontade dEle. E é assim que muitos estão vivendo o Evangelho. Muitos estão no quase. Muitos estão escutando, mas não obedecem. Muitos, lindos, maravilhosos, aparência de crente, mas está no quase. O perfil de uma pessoa quase salva, quase resolvida. Eu me preocupo muito com isso, irmãos, porque quando a palavra diz que são poucos que encontram a porta estreita, é porque tem alguma coisa faltando. Como estão entendendo aqui? Está faltando alguma coisa. Tem algo que não está legal. Obediência externa, sem um coração totalmente entregue, é quase. O jovem rico faltava entregar as riquezas, dar o que ele tinha para os pobres e seguir a Cristo. Zaqueu, lembra aquela musiquinha? Não cante. Mas você lembra dela? Como Zaqueu, né? Zaqueu, ele foi além que esse jovem rico. Ele entregou, ele renunciou. Irmãos, o Senhor quer que seja de todo o coração. Quando é que Jesus viu a salvação de Zaqueu? Um publicano, alguém que conhecia o Evangelho, porque era a direita e a esquerda. Na época de Jesus, a esquerda se rebelando contra Roma, não aceitava, e a direita concordando com Roma, a cobrança dos impostos, aceitando posições. Jesus sentava na mesa com a direita e com a esquerda, mas quando a direita e a esquerda se convertiam, Jesus falava, entrou salvação nessa casa, amém? Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele deixou de ser direita, muitos deixaram de ser esquerda. Porque quando Jesus entra, irmãos, você não vai viver no quase. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, você vai entender que Ele é Senhor da sua vida. Olha bem, a nossa alegria não é simplesmente receber o Salvador, mas é ter recebido um tesouro. Quem está feliz com esse tesouro? Quem se alegra todos os dias porque recebeu a Jesus? Não é aceitou. Você recebeu um chamado.
Você ouviu a voz dele. Se você não está feliz, é porque você ainda não escutou ele. Porque muitos têm ganhado o mundo inteiro e perdido a sua alma. Judas Iscariotes, servindo o ministério, todos os dias ali andando com o Senhor, mas ficou no quase. Não foi salvo. Quantos anos ali ele andou com o Senhor? As virgens nécias, que esperavam um noivo, 5 delas não estavam preparadas. E o Senhor: eu não conheço vocês. Quantos vêm à igreja, Senhor? Quantos têm um pastor? Quantos desceram as águas? E naquele dia pode escutar: eu não te conheço, mas eu profetizei, eu ajudei os pobres. Mas você fez coisas que não prova que você conheceu o Senhor. Faltou renúncia. Renúncia no seu eu, no seu ego. De repente você não arrancou seu olho. Era para ter arrancado o teu olho, você não arrancou. De repente era para você ter tirado o teu braço e jogado ele fora. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo? De repente você tomou 500 ceias, mas nunca perdoou. Você vê a igreja 20 anos, passou pela igreja da teologia da prosperidade, passou pelas igrejas, de repente, que tem estudo bíblico, de repente você participou de louvores, de ministérios, fez alguma coisa na igreja, mas você ainda não jogou seu braço fora, teu olho fora. De repente, a sua confiança ainda está no homem. A verdade é que a prática religiosa, sem transformação interior, não é isso que Deus quer. Só ir à igreja, não é isso que Deus quer. Lá em Isaías 58 diz que o jejum que agrada a Deus, enquanto muitos estão abrindo mão de alimentos, mas oprime o pobre, não ajuda o humilde. Assim era o povo de Israel. Não se atentava aos que eram injustiçados. Existe um perigo fatal de estar quase salvo. A Agripa chegou no quase. O jovem rico chegou no quase. O perigo do quase salvo é que ele está tragicamente perto do inferno. Não posso falar que ele está no inferno, mas ele está perto do inferno. Ele está praticamente condenado. Muitos pensam que estão salvos, mas serão rejeitados no dia do juízo. Muitos estão se esforçando para entrar pela porta estreita, mas vão falhar, não vai encontrar. Sabe por que no meu coração eu senti que vamos ficar em silêncio um pouco, vamos escutar a Deus? Porque é isso que eu tenho ouvido muito do Senhor ultimamente. Silêncio, me escuta, deixa eu falar,
Chega um momento, irmãos, não precisa mais bater a porta, mas esperar ouvir a voz dele. Você é filho. Ele quer falar contigo. Valorize esse tesouro. Valorize esse Senhor. Pastor, eu preciso ter certeza se eu sou quase ou se eu já cruzei essa linha. Avalie a sua fé, irmão. Onde está a sua confiança? Sabe como é que você pode avaliar a sua fé? Com relação aos frutos. Quem era você antes? Quem é você hoje? De repente você era um esposo que maltratava a sua esposa e hoje você não maltrata mais? Glória a Deus. De repente você era uma pessoa avarenta, você tinha dificuldade de abençoar, hoje você abençoa. Quais são os frutos de arrependimento na sua vida? De repente você falava muito palavrão, hoje você não fala mais. Concebível. O seu vizinho sabe que você é crente? Isso é fruto de arrependimento. A sua vizinha, ela sabe, minha irmã, ela sabe, meu irmão, que você nasceu de novo. Os teus filhos sabem que você é crente, convertido, nascido de novo. O seu chefe, teus funcionários. Há frutos visíveis de arrependimento. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é o quê? A fé sem obras é? Repita comigo, a fé sem obras é morta. Quais são as obras? A sua fé ela é centrada em Cristo como suprema alegria? A tua alegria é o Senhor? O teu tesouro? Não é apenas um Salvador, mas é o que eu tenho. Uma pessoa que cruzou a linha, ela é perseverante na fé. Além dela avaliar a sua fé, avaliar os seus frutos, ela persevera. Ela permanece firme no meio da angústia, da tribulação. Ela não perde a cabeça. Amém? Cansei. Sai xingando todo mundo. Xinga o esposo, xinga o pai, a mãe, xinga o cachorro. Não, irmãos. A perseverança nos faz confiar. Coloquei aqui que o Espírito ele testifica por meio de um arrependimento contínuo e luta contra o pecado. Você é a pessoa que luta contra o pecado? Ou você tem orgulho? Nós somos aqueles que lutam contra o pecado. Amém? Amém? Em Hebreus 12:4 diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Está resistindo? Você está lutando? O que nos faz lutar contra o pecado, perseverar na fé? O que nos faz nos avaliar todo dia? Porque Jesus é o centro da nossa vida. O Evangelho ele resume nisso. Jesus é o centro. O meu prazer, ele está nele, mesmo nas dificuldades. Mesmo com os questionamentos, mesmo com umas dúvidas, a palavra de Deus diz que tudo vai terminar bem. Você vai lá em Apocalipse, no último capítulo, tudo termina bem. Amém? A graça não é apenas um recurso, mas uma fonte de alegria.
Nós temos Senhor, nós temos Jesus. Eu lembro lá em Hebreus 10:34 que diz que os cristãos, diante do sofrimento, os bens deles eram tomados, eram roubados, os bens materiais, por causa da fé deles. E eles se alegravam, porque sabia que tinha uma herança superior na eternidade. Onde é que está a nossa alegria, irmãos? É na eternidade. Está sofrendo? Está difícil? Você está passando uma situação difícil? Persevera. Mesmo que isso não vai ser resolvido do seu jeito, mas você vai ter uma herança maior lá. Não deixa a tribulação, a angústia te impedir de chegar na eternidade. Descansa teu coração. Tem coisas que é só o Senhor, que é só o Espírito Santo que vai transformar. Amém? Amém? O que você precisa para ser feliz? Nada, se você já tiver Jesus. Se você já tiver Jesus, o Senhor não te deve mais nada. Glória a Deus. Se você já tem o seu pastor, nada te faltará. Se você já tem o seu pastor, que não te falte ele. Pode ter certeza disso. Deus não te deve nada. Irmãos, essa é a oração da pessoa feliz. Deus não me deve nada. Você não põe Deus na parede. Você não questiona. Você não murmura. Você descansa. Pastor, mas tem gente colocando Deus na parede e está recebendo bênçãos e mais bênçãos. Pode ter certeza que não é de Deus, irmão. Porque a bênção não te conduz à eternidade, mas sim o Senhor. Amém? Amém? Olha para mim, a bênção não te conduz à eternidade, mas sim o tesouro, Jesus. Se você tem Jesus, a tua herança. Por isso que esses homens eram saqueados, por causa da fé. Meu irmão, por causa da fé em Jesus, você não vai recuar. Examine-se com honestidade. Para de julgar. Essa pessoa que está do teu lado é bênção de Deus. Só veja coisa boa na vida dela. Amém? Porque se não tiver nada de bom, sai daí desse lugar agora. Se não tiver nada de bom aí do teu lado, se levante. Sai de perto. Porque aquilo que não ajuda, espalha. Hã? Mas se tem algo bom, veja o que é bom. E ore. Ore por ela. Ore por ele. Mas principalmente por você. Eu coloquei aqui que nós precisamos rejeitar a religiosidade vazia e as falsas seguranças. O que é isso, pastor? Às vezes você achar que é um crente nominal. Às vezes você achar que você faz coisas para Deus e isso te credencia para a eternidade. Sai dessa, irmão. Mas se você é dele, cadê os frutos? Cadê a preocupação com a causa dele? Se você é dele, quem você está levando para ele? Vigia. Se você está perto do Senhor, se você sente que está no quase, mas ainda não crê plenamente, ore. Confesse os seus pecados. Entenda que Jesus é um tesouro que você precisa tomar posse. Vigie com os perigos da fé rasa. Você não pode viver de passado, de momentos, de profecias. Quando Deus, Ele quer falar, Ele vai falar no silêncio também.
Ele vai falar num louvor, num devocional. Ele vai falar na escola bíblica, ele vai falar no culto. Persevere. 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 A maior tragédia é viver no quase. Não se acomode com o pecado. Não se acomode com pecados repetitivos. Não se acomode com aquilo que Deus reprova. Não se acomode com aquilo que rouba o seu tempo. Olha para mim. Isso aqui rouba tempo de muita gente. Isso aqui não pode estar entre você e Deus. Se isso aqui estiver entre você e Deus, Deus não está mais. Sempre falo isso. Se Deus não estiver em primeiro lugar, na prática, Ele não está em lugar nenhum. Oh, irmãos, o quase é aparência. A verdade é que nós precisamos viver para Ele, viver com Ele. Precisamos dar o primeiro para Ele, de tudo. Você sabia quando você está honrando o seu esposo, você está honrando a Deus? Mas ele é ruim, ele não merece, você está honrando a Deus. Seu pai, sua mãe, até o teu chefe incrédulo, até quem não merece. Nós temos um tesouro e podemos nos alegrar mesmo no meio das cinzas, das dívidas, das tribulações, das angústias, porque Ele tem algo maior guardado para nós, amém? Amém? O Senhor tem algo maior. Sempre confie nisso. Sempre declare isso. Não é o que seus olhos veem. O mundo não pode ser a nossa alegria. O mundo não pode ser a nossa esperança. Esteja seguro em Cristo. O quase não é segurança. A realidade, irmãos, é que nós sabemos se somos ou não dele. Nessa noite eu te convido a refletir, a questionar o seu coração. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E que na eternidade haveria surpresas. Tira a sua visão do homem. Teu modelo é Jesus. E seja exemplo para aqueles que se perdem. Que eles possam encontrar uma palavra, que eles possam encontrar uma atitude sua que leve eles para Cristo Jesus. Eu não prego essa palavra que está tudo pronto. É o Senhor que vai nos moldando. Mas o nosso coração, nosso pensamento está onde? A nossa motivação está onde? Tem muita gente que a motivação dela é o dinheiro. Não é Jesus. Tem muita gente que a motivação dela é a aparência. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não amam as ovelhas, maltrata as pessoas. Se alegra quando o ímpio morre. Deus não se alegra. Tem pessoas que pensam só nelas. Nós temos que ser aqueles que ganham as pessoas.
Jesus não descartou ninguém, nem o publicano, nem os pecadores, nem os religiosos, nem as prostitutas, nem os beberrões, nem os cobradores de impostos. Por que você não ora todos os dias pelo seu filho? Por que você não ora todos os dias pelo seu casamento? Por que você não ora todos os dias por aquilo que você acha que já está bom? Só aquele dia que nós vamos saber quem chegou. Quando Ele separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. Tem nada pronto, irmãos. Quase, pastor. Nada pronto. Mas nós precisamos resolver a nossa motivação. Amém? Deus nos dá a oportunidade em vida de corrigir muitas coisas. O tempo está passando. Os dias são maus. Poucos que querem realmente Jesus, tesouro. Muitos estão perseverando na força do próprio braço. Muitos não querem ser dependentes dele. Por isso que não conseguem viver para ele. Por isso que não conseguem falar dele. Por isso que não conseguem vencer pecados. Por isso que não conseguem reagir diante das tribulações. Eu te convido nessa noite. Jesus é a sua alegria? É o seu tesouro? Aumenta o nível. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, que a nossa alegria seja o Senhor. Que a nossa satisfação seja a Tua presença. Que a nossa motivação, Pai, seja a eternidade contigo. Assim como Davi, ó Pai, fez uma oração, Pai. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada, Senhor. E fala. Oh, Pai, como o Senhor deseja um homem e uma mulher contrito de coração, quebrantado. Como o Senhor deseja uma pessoa que se arrepende. Uma pessoa que deseja ser moldada pelo Senhor. Que nós não venhamos resistir, Senhor, à Tua presença, ao Teu óleo, o Teu refrigério. Que ninguém aqui venha estar iludido, ó Pai, achando que possa já estar pronto. Sendo que tem coisas que precisam ser resolvidas. Trabalha, Senhor, a nossa memória. Trabalha o nosso coração. Oh, Jesus. Que nós possamos ser seguidores fiéis. Seguidores incondicionais de Jesus. Que nós possamos ter uma fé centrada em Cristo. A nossa alegria, o nosso tesouro. Teu Espírito Santo nos leve a um arrependimento contínuo contra o pecado. Que possamos resistir até o sangue, conforme o escritor de Hebreus. Oh, Jesus. Que nós não sejamos frios, mornos, mas que sejamos aquecidos pela convicção do alto.
que Jesus é o meu Senhor, é o Salvador, que Ele é o nosso tesouro, nosso bem maior. Oh, meu irmão, seja grato por Jesus agora, seja grato por você poder ouvir a voz dEle, seja grato que mesmo diante das provações, das angústias da vida, das decepções, você está aqui hoje ouvindo sobre Cristo. Seja grato porque Ele é teu amor maior. Peça para que não tenha nada entre você e Ele. Que você esteja seguindo Ele com um coração puro, fiel. Seja grato, meu irmão, porque Jesus te escolheu, Ele te chamou e você ouviu. E que você deseja estar com Ele todos os dias da sua vida, todas as noites, que até dormindo, você possa sentir a presença dEle, até no silêncio. Oh, Jesus, fala com os meus irmãos, que o Senhor é o tesouro precioso. Oh, fale com o Senhor, põe a mão no teu coração, fala com Ele. Seja grato, porque Ele deseja que você passe pela porta estreita, sim, e Ele vai te conduzindo, porque você não é deste mundo, porque você sabe que as alegrias desse mundo são passageiras, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Porque você não é guiado por aquilo que você vê, mas porque você deseja o reino dEle, a sua justiça. Adore ao Criador, adore ao Senhor, adore aquele que morreu pelos seus pecados. Adore Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso.